Tá na hora de saber os destaques de Linhares, porque um encontro de mulheres vai discutir os desafios de ser mãe. Cláudio Alves tem os detalhes pra gente. Boa noite, Cláudio. Olá, Enzo. Olá, você ligado aqui no Link Espírito Santo. Os desafios da maternidade serão tema de um encontro para mulheres em Linhares. O movimento Maternar acontece no mês de maio. A jornada da maternidade é particular para cada mulher. As emoções, reações, pensamentos e atitudes da mãe variam de acordo com suas experiências individuais. O autoconhecimento é fundamental para lidar com tudo isso. A maternidade é um processo de reconstrução da identidade da mulher. A gente costuma brincar que é uma linha tênue entre a força e a fragilidade. Então a mulher passa por muitas descobertas, é um novo ciclo, é uma nova fase, onde tudo é novo e desafiador. Então quanto mais ela se conhece, quanto mais empoderada ela tá, mais fácil, mais leve, mais real e possível é toda essa fase e como lidar com ela. Para uma mãe de primeira viagem, por exemplo, os desafios podem parecer maiores, mas existem duas questões que implicam diretamente no psicológico: a amamentação e a autoestima. Hoje que de cada 10 mães, 9 terão algum problema para amamentar. Então, assim, é uma estatística bem alta, né? E, obviamente, que o acompanhamento adequado desde a gestação, né, com um profissional que você confia, que você conhece, o profissional especializado em amamentação, vai ajudar muito nesse processo, né? Vai ajudar tanto na preparação, na orientação, nas informações, como nesse suporte para que ela se sinta mais segura para vivenciar realmente esse momento de uma forma mais plena. A maternidade, ela impacta diretamente sobre a autoestima das mulheres, então, tanto na parte psicológica quanto física. Então, a mãe, normalmente, ela se sente culpada, ela fica sobrecarregada, e tentar buscar um equilíbrio para manter as funções maternas e ela não se deixar de lado é super importante nesse período. E muitas das vezes a gente se dedica 100% à função mãe e acaba se deixando um pouquinho de lado. Aí vem as frustrações, as tristezas, aquela sensação de que você não se cuida, de que você não se sente mais bonita. E então é super importante a gente ter esse apoio físico e psicológico nesse período. Discutir essas questões com outras mães, sejam aquelas que estão iniciando na vida maternal ou as que já lidam com essa fase há um tempo, é necessário ter um momento para si e com quem compartilhar suas emoções. Ouvir de outras mães que elas também se sentem assim, elas também não se sentem tão bonitas nesse período, e saber também, gente, que isso é um período, isso vai passar, a gente não vai ser mãe, né, naquele sentido integral de estar amamentando, de estar naquele pós-parto imediato, ficando noite sem dormir, olha no espelho, a gente fala, meu Deus, quem é essa mulher que está aqui que não sou eu? Mas isso vai passar. Trocar é sempre uma ponte de carinho, amor e afeto. Quando a gente troca a experiência com outra pessoa, a gente compartilha. E esse compartilhar é tão importante. Às vezes a sua dúvida é a minha dúvida. É claro que não existe uma receita de bolo, aquilo que se aplica para todo mundo, mas poder compartilhar e saber que eu não estou sozinha faz toda a diferença. Essas experiências poderão ser divididas no evento Maternar, que será realizado em maio em Linhares. Para uma roda de conversa de mulheres, de mães, que vamos falar sobre vários assuntos, não só sobre a amamentação, né, mas sobre outros assuntos desse universo aí materno. A gente quer promover um encontro legal, um bate-papo muito legal entre as mães para troca de experiências, e também vai ter uma presença de profissionais de todas as áreas, que vai discutir não só a parte física da maternidade, as alterações que acontecem, quanto a parte psicológica. Então vai ser um bate-papo sensacional. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, mas ele acontece no dia 9 de maio, às 16h30, no Supermercado Oriundi. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Quem quiser mais informações de como fazer a inscrição, todas as informações estão disponíveis no nosso Instagram. Esse ano a gente tem um Instagram, @Movimento Maternar. Tem uma grande iniciativa, né? Altas cargas de trabalho e cobranças excessivas no ambiente de trabalho podem desencadear uma série de problemas de saúde, né? Problemas físicos e mentais em trabalhadores.
De acordo com os dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores sofrem com a síndrome de burnout. A condição leva o profissional a um esgotamento físico e mental após ser submetido a condições desgastantes de trabalho. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento. Ela está relacionada ao ambiente de trabalho com altos níveis de estresse, com desgastes emocionais, né? Que vai trazer consequências, né, para o indivíduo, para o sistema nervoso e para a saúde mental. As cobranças e a imposição de uma série de obrigações faz com que o trabalhador se esforce tanto ao ponto de não aguentar mais. A produtividade dá lugar ao estresse e a saúde mental do trabalhador é colocada em risco. Começa com uma alteração do seu apetite, uns para mais, uns para menos, né? São os primeiros sinais. Uns níveis de ansiedade exagerado, palpitação, sintomas de medo, pânico, aquele sinal de, antes de chegar ao ambiente de trabalho, aquele sinal de desconforto, de insegurança, são os primeiros sinais. Se as empresas não estiverem preparadas para lidar com essa situação, podem não entender o que o trabalhador está sentindo e colocá-lo em uma situação muito pior. E tem vários fatores no ambiente de trabalho, né? A gente fala assim, algumas definições de metas inatingíveis, né? Algumas disputas desleais, né, no ambiente de trabalho, algumas longas distâncias que a gente precisa percorrer até esse ambiente, ultrapassar cargas horárias, né? A grande mudança de mentalidade que a gente precisa ter no ambiente de trabalho é deixar de individualizar a causa do adoecimento e buscar, por meio de um diagnóstico, um olhar interno para perceber quais são as relações, o modelo de gestão daquela organização que pode estar propiciando esse adoecimento. O adoecimento mental é hoje uma das principais causas de afastamento do trabalho. A saúde mental importa e ela afeta a nossa produtividade, ela afeta a nossa vida pessoal e ela paralisa. Ela incapacita o profissional para o trabalho como uma doença fisiológica, por exemplo. Então, a gente tem que passar a dar o mesmo nível de importância que a gente dá, por exemplo, à prevenção de acidentes no trabalho, à promoção de saúde mental. E aí não é só o tratamento, mas a promoção da saúde como uma prática preventiva. Essa neurologista explica qual o caminho seguir ao perceber que algo não vai bem. Esclarecer para a empresa, né, que não está passando uma situação assim bem com a saúde mental não está boa, né, e procurar, eu falo, algumas fugas saudáveis, né, que a gente deveria praticar sempre, mas que a gente só procura nessas horas. Que eu falo, fuga saudável seria estar praticando exercício físico, ter algum momento do dia, algumas horinhas, né, alguma hora que seria do seu lazer. Tem gente que gosta de ler livros, tem gente que gosta de ouvir músicas, uns gostam de pescar, enfim, a gente tem que ter uma fuga desse ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho acolhedor, consequentemente, será muito mais produtivo. Para mudar essa realidade, os gestores precisam ter um olhar mais voltado à saúde dos seus colaboradores. Bem-estar está relacionado positivamente com a produtividade. Outra mudança de paradigma que a gente precisa ter, que horas trabalhadas são horas produtivas, né? Então, às vezes, você precisa de um remanejamento, de um planejamento mais eficiente dos processos, que alivie a jornada de trabalho e que, ao invés de reduzir a produtividade, ao contrário, ela vai aumentar essa produtividade, a satisfação do trabalhador e, principalmente, essa sensação de bem-estar. Prevenção, cuidado com a saúde acima de tudo. Por hoje é só, eu volto na próxima edição do Link Espírito Santo.